Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a todos a esse terceiro seminário de mecânica do Departamento de Matemática da UNB. É um prazer enorme hoje termos aqui conosco o nosso colega Luiz Fernando Mendes Cury para falar para a gente sobre o que ele anda fazendo em Petrópolis no seu mestrado. Antes da gente começar, eu queria só dar além das boas-vindas a todos, lembrá-los que esse seminário é extremamente informal, então a qualquer momento, por favor, sintam-se à vontade de interromper o palestrante, tá ok, Luiz? Para fazer perguntas, para questionar alguma coisa, tá certo? Para pedir um esclarecimento. Não tem problema, sintam-se à vontade, tá joia? A ideia é que a gente tenha uma boa discussão aqui ao longo do andamento do seminário, tá joia? E no final do seminário, nós vamos ter um espaço reservado também às perguntas, então também sintam-se à vontade, se não for nada que você precise de um pequeno esclarecimento para o seu compreender, para entender melhor o andamento do trabalho, pode esperar para perguntar no final, tá bom? Não tem problema, tá? Então, nós estamos gravando esse seminário vai ser colocado no canal YouTube do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UNB, tá? Todos os outros seminários de mecânica já estão lá, tá? Que aconteceram nesse semestre, tá bom? Então, sintam-se à vontade aí para assisti-los também por esse canal, tá joia? Então, como eu estava dizendo, hoje nós temos a presença ilustre do nosso colega Luiz Fernando Mendes Cury. O Luiz foi aluno aqui do Departamento de Matemática, foi um aluno do PET, né, trabalhou comigo um tempinho e depois está agora no Laboratório Nacional de Computação Científica, lá no LNCC, em Petrópolis, fazendo o mestrado em métodos CCO para a vascularização arterial do rim humano. Luiz, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Sinta-se à vontade aí para iniciar a sua palestra e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, do professor Yuri, principalmente que já tive muitas vezes do outro lado desse seminário, né, então é um prazer para mim poder estar apresentando hoje aqui para vocês. Bem, como ele falou, eu estou no LNCC, fica lá em Petrópolis. Vocês talvez conheçam como o lugar onde tem o maior supercomputador da América Latina, né? De vez em quando aparece também, falta de verbas, vamos fechar o supercomputador. Também tem esse noticiário. Eu estou fazendo um mestrado lá, devo terminar agora em março, e eu trabalho no grupo Hemolab, o Laboratório de Hemodinâmica. Então, como diz o nome, a gente trabalha com a dinâmica de fluidos do sangue e outras coisas relacionadas, como, por exemplo, segmentação de imagens médicas, geração de árvore arterial, por exemplo. E nesse trabalho a gente vai falar do método CCO para vascularização, em especial para o rim humano. Tá certo. O nosso objetivo é gerar uma árvore arterial suficientemente detalhada para que a simulação hemodinâmica que a gente rode em cima dela seja significativa a ponto, talvez, de orientar a prática médica, né, na clínica. Por que a gente precisa do CCO? Porque as imagens médicas, né, além de elas serem caras, elas não conseguem chegar na resolução que a gente precisa. Por exemplo, para o rim, ela não passa ali das artérias interlobares, que a gente vai ver mais para frente. E esses algoritmos de geração de árvores arteriais, eles podem ser divididos assim, em grosso modo, em algoritmos fractais e algoritmos de preenchimento de espaço. Os algoritmos fractais, eles são muito bons para manter as estatísticas da sua árvore arterial, mas ele fica com uma aparência não anatômica. E os algoritmos de preenchimento de espaço, do qual o CCO é um exemplo, você dá o domínio e você vai gerando a árvore arterial dentro desse domínio. E o método de CCO, ele é bom porque ele consegue conseguir bons valores anatômicos, condizentes com o que está prescrito na literatura,
e gerar uma árvore com aparência anatômica também. Bem, esse aqui é um exemplo de uma vascularização CCO do estômago com 15 mil segmentos terminais. Esse aqui foi o trabalho do Gonzalo. E eu coloquei logo aqui no começo para já dar uma ideia de como esse método e a ferramenta que nós temos lá no Hemolab, ela é poderosa para gerar essas árvores arteriais. Bem, essa aqui seria a definição formal do problema, né? No CCO. O que a gente quer fazer? CCO quer dizer Constructive Constraint Optimization. Então, a gente quer resolver um problema de otimização, no caso, a minimização desse funcional F, dado algumas restrições, principalmente geométricas. Então, no caso que a gente vai ter a árvore arterial, ela vai ser binária, ela é composta de tubos cilíndricos rígidos. Aí a árvore vão ter um conjunto de vasos, a gente pode determinar o vaso pelo raio, o seu ponto proximal e o seu ponto distal. E o nosso objetivo é minimizar, como eu já falei, minimizar esse funcional. Aí tem aqui o somatório de π, LA elevado a RI elevado a B. Aí geralmente a gente toma o A como 1 e o B como 2. E acaba que o nosso problema vira minimizar o volume intravascular da nossa árvore, né? Luiz, rapidinho, você pode dizer para a gente o que são essas posições proximal e distal? Ah, certo. A posição proximal é a posição inicial do vaso, a posição distal é a posição final, onde ele vai partir para os vasos filhos. Beleza. Pode continuar. Beleza. A gente também prescreve, né, no problema o domínio, chamei de ômega. A posição proximal do raio de alimentação, do vaso de alimentação, o primeiro vaso, que está entrando naquele domínio de perfusão. O raio desse vaso e um fluxo de entrada. Bem, no CCO original, o vaso de alimentação é único. Esse domínio ele só pode ser convexo, o que restringe bastante, porque além de domínio ter que ser convexo, como tem aí eu esqueci. Alguma dessas aqui, você vai crescendo a árvore, o 6. Você vai crescendo a árvore dentro do domínio suporte. Para poder fazer esse crescimento do domínio suporte, você precisa conseguir descrever matematicamente a superfície que você quer vascularizar. Então, isso não é muito bom para casos que não são acadêmicos. Vou vascularizar uma esfera. Por exemplo, o rim não é convexo. E ele não dá para a gente descrever a superfície do rim como uma fórmula matemática bonitinha como a da esfera. Outra condição. Os tubos, como eu já falei, são cilíndricos, rígidos, e a gente supõe que o escoamento do sangue dentro dele é estacionário e laminar. A gente passa o número de segmentos terminais, é um dos parâmetros de entrada do problema. A gente conhece a posição proximal, inicial do raio de alimentação, e ela fica na fronteira do nosso domínio de perfusão. O crescimento da árvore vai sendo feito dentro do domínio suporte. Tem um domínio suporte pequenininho, a gente adiciona um vaso, ele vai aumentando de tamanho. E quando você aumenta o domínio de tamanho, você escala os vasos que já foram colocados na árvore antes de adicionar o próximo. A gente quer uma distribuição uniforme dos vasos. A gente assume que o sangue é incompressível, homogêneo e newtoniano. A bifurcação, os raios nas bifurcações seguem uma lei de potência, a lei de Murray, e a gente só vai gerar uma árvore para cada domínio de perfusão. Então, dados iniciais. Número de segmentos terminais, posição do vaso de alimentação proximal, a queda de pressão do ponto inicial da árvore aos segmentos terminais, o fluxo de alimentação e as condições de contorno são o fluxo ele se distribui uniformemente em todos os segmentos terminais, ou a gente pode prescrever uma distribuição desses fluxos, desde que a soma deles, né, seja igual ao fluxo de entrada. As restrições geométricas, eu falei, essa aqui é a lei de potência, a lei de Murray
Então, o raio do vaso pai, a gama igual à soma dos raios filhos elevado à gama. Tem a razão de simetria, que se relaciona os vasos irmãos, né? Os vasos que têm o mesmo pai, relaciona os raios deles, tem que serem essa razão do mínimo para o máximo tem que ser maior que o epsilon. E os raios que a gente vai adicionando, os raios terminais, eles não podem ser degenerados, né? Então a gente pede que o comprimento sobre o raio seja maior que 2. Então, esse aqui é alguns exemplos das variações desses parâmetros e os efeitos que elas geram na geração das nossas árvores. Nesse caso aqui, eu tenho que destacar que essas imagens não foram geradas usando o método CCO clássico, foram geradas usando o Adaptive CCO, que foi produto lá, trabalho do Demolab. E no momento que eu vou falar é que o raio de entrada é fixo, o domínio é fixo, e que a nossa viscosidade ela não é tomada como constante em toda a árvore. Ela vai seguindo uma lei que eu vou explicar mais para frente. Então, aqui, os primeiros casos, a gente está variando aquela razão de simetria. Então, a gente pode observar que as macroestruturas da árvore, elas são bem parecidas, mas que está influenciando bastante nos vasos em maior nível de profundidade, né? Esses vasos menores. Aqui embaixo é o gama, o coeficiente da lei de Murray. Esse aqui, gama igual a 2,55, ele minimiza a reflexão das ondas de pulso, né, do sangue. E o gama, ele deixa gama igual a 3, deixa a tensão de cisalhamento uniforme e ele minimiza o gasto de energia na árvore. Então, todos os outros casos que eu vou mostrar vai ser o gama igual a 3. Eu só quis colocar aqui para exemplificar a influência desse parâmetro, né, na geração da árvore. Agora eu vou fazer a parte um pouco mais técnica, mostrar como a gente faz para garantir que a nossa árvore gerada satisfaça aquelas condições geométricas ali de cima. E, bem, usando o fato do tubo ser rígido, do escoamento ser laminar, estacionário, o sangue incompressível, newtoniano, a gente consegue aplicar a lei de Poiseuille para resistência de cada cilindro, de cada tubo. Então, a gente tem aqui o RI, dado por essa expressão, mas a malandragem do método é conseguir calcular a nossa árvore toda sem precisar guardar diretamente o raio. Então, como é que a gente faz? A gente define uma resistência hidrodinâmica reduzida, que nada mais é que a resistência hidrodinâmica total, vezes o raio aqui do vaso pai, né? O vaso raiz dessa árvore. Então, com essa definição, a gente tem que um segmento fica dependendo só da viscosidade e do comprimento. Assumindo a viscosidade constante, depende só do comprimento. E para um vaso, considerando o vaso e as suas subárvores, fica essa outra expressão aqui embaixo, em que esse beta aqui é uma razão entre o raio do vaso e o raio do seu pai. Substituindo, usando essa expressão, esse beta, na lei de Murray, a gente consegue escrever o beta dessa forma, e considerando que o ΔP vai ser constante na árvore toda, né? A gente consegue chegar nessa expressão aqui de baixo. Então, usando essa expressão aqui de baixo com a expressão do beta, a gente percebe que a gente pode salvar só o beta para escalar nossa árvore. Por quê? O raio aqui já está a resistência já está determinada pelo comprimento do vaso e pela viscosidade, e o fluxo é determinado pela condição de contorno, então vai depender só da quantidade de segmentos terminais naquela sua subárvore. Então, tendo beta, a gente vai voltar a árvore, partindo do segmento raiz, a gente vai voltando a árvore, escalando o beta até chegar, multiplicando, né, por beta, até chegar no segmento que a gente quer calcular o raio, né? Então, o raio de entrada fica dado por essa expressão. RI é resistência reduzida,
vezes Q sobre ΔP elevado a 1/4. E os demais raios a gente escala usando o beta, que a gente calculou daquela forma anterior. É importante... Luiz, continue. Eu só quero te interromper. Quando você terminar isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Pode ir. Ok, perfeito. Uma coisa que a gente tem que destacar é que esse RI ele não fica fixo no CCO original, porque à medida que a gente vai escalando o domínio suporte, a gente vai mexendo nos comprimentos. Então, se eu mexo no comprimento, eu estou mexendo na resistência da árvore. Pode falar. Luiz, volta 2 slides aí, rapidinho. Estou com uma dúvida. Essa resistência hidrodinâmica é como se fosse uma perda de carga proporcional ao comprimento, não é isso? Esse LI Isso, lá em né? cima é o comprimento, não é isso? Isso é o comprimento, né? A gente vai fazer ΔP igual a RQ. ΔP igual a RQ, perfeito, a vazão, entendi. E esse eta que aparece é só um typo, na verdade é o Mi, não é? Na equação de cima. É a viscosidade dinâmica do sangue. Eu quero usar sempre, na verdade eu queria usar sempre esse símbolo aqui, né? Aqui embaixo que eu errei. E aqui no textinho também, tá? Que eu fiquei confuso que às vezes poderia ser a cinemática e a dinâmica, né? Um dividido pela densidade e outro não. Mas aqui não faria sentido. Então isso aí é só o Mi, a viscosidade que aparece na lei de Newton ou do fluido, né? Que aparece aí na perda de carga desse negócio aí. Isso. Então esse é o próprio Mi, tá bom, beleza. E ele não aparece na determinação aparece via R estrela. Já entendi. Ok, pode continuar. Beleza. Esse pedaço do cálculo do Saios foi o que mais, assim, é o que eu acho que é a parte mais difícil de entender o método, são essas contas aqui. Eu demorei um pouquinho para perceber como é que era. Mas depois que você vê que o comprimento determina o comprimento, né? E a condição de contorno do fluxo determina tudo. Que é a grande malandragem do negócio. Bem, eu já expliquei como a gente vai escalar a árvore, né? Mas não expliquei como é que a gente vai escolhendo os novos vasos. Como é que funciona essa escolha dos novos vasos? A gente vai sortear, assim, pseudo-aleatoriamente, um ponto no espaço. Nesse caso aqui é o x-nu, que eu chamei. E a gente vai pegar o x-nu e tentar juntar ele com os vasos mais próximos dele. Seria aqui o vaso, aqui no caso aqui a gente está testando com o vaso VP. Aí a gente vai ter alguma estratégia para tentar otimizar geometricamente a inserção desse novo vaso. Então, aqui nesse caso, e é a estratégia que está implementada na nossa biblioteca, a gente vai testar em todos esses pontos aqui, que não são os vértices do triângulo XPP, XPD e XNU. Então, em cada ponto desses, a gente testa o ponto de bifurcação, calcula o novo funcional, o novo volume total da árvore, e vai salvando essas informações. A gente testa essa informação para cada um desses pontos, e a gente salva o ponto em que deu o menor valor para esse ponto novo e esse vaso pai. E a gente vai fazer isso para todos os vasos pais próximos de XNU. E a otimização estrutural é escolher o vaso pai que minimiza o funcional, custo. O raio é determinado nesse processo de escolha também, Luiz? Acaba que esse processo de escolha, eu fixei já os comprimentos, né? Então, fixando o comprimento, eu já determinei o raio. Ah, saquei. É verdade. Porque você tem a restrição do triângulo, os pontos têm que estar dentro desse triângulo, né? Na verdade, então o que você prescreve é quantos pontos você vai pesquisar para cada triângulo que você faz a busca, não é isso? Isso você prescreve. Esse é um dos parâmetros de otimização que a gente chama. Um outro parâmetro seria, eu não tinha explicado isso antes, mas esse XNU, ele não pode estar muito próximo dos segmentos que já existem na árvore. Então tem um parâmetro que seria uma distância mínima de que esse ponto sorteado tem que estar dos outros segmentos da árvore para poder adicioná-lo, que senão eu ia colocar um primeiro vaso
e todos os seguintes iam estar colados nele, né? Porque ia ser Conectados a ele. Uhum. o menor volume. A gente não quer Então, isso. não é um Então, sorteio realmente aleatório, né? Você tem que escolher um ponto sorteado que satisfaça algum critério. Isso, a gente sorteia o ponto e vê se ele satisfaz todos aqueles critérios geométricos, esse critério de distância. Saquei, beleza, obrigado. E se ele não satisfazer, a gente joga ele fora e sorteia o próximo. Entendi. Uhum. Quantos pontos vocês buscam por triângulo? Você sabe dizer assim de cabeça? Eu estou usando 7. 7. 7 por comprimento, por lado, ou 7 pontos totais distribuídos dentro do triângulo? Eu Tal acho que são como 7 aqui, pontos. 2 em cada, um no centro e 2 em cada lado. Eu estou testando 7 no total. Tá, beleza. Um triângulo total. Mas isso você pode mudar isso, fácil. Tá bom. No Beleza. código. Bem, aqui tem um DCCO, que então é o método a alteração no método que proposta pelo Emolab, né? Então aqui, com o DCCO a gente consegue manter o raio de alimentação fixo, a viscosidade variável, consegue fazer para domínios não convexos e domínios fixos, né? Com volumes fixos. A gente consegue fazer o crescimento em estágios, ou seja, a gente consegue separar o crescimento em vários estágios. Falar, o primeiro estágio eu quero adicionar aqui 100 vasos terminais com os parâmetros trais. No segundo estágio, eu vou querer adicionar agora 500 vasos, mas eu quero outros parâmetros. No terceiro, eu quero colocar 1000 vasos e com os mesmos parâmetros do estágio 1, por exemplo. Antes, existe um paper anterior que ele propunha um crescimento em estágio, mas o estágio dependia do estágio de geração da árvore, né? Então, por exemplo, da profundidade do vaso que você está adicionando. Esse aqui é uma outra proposta de crescimento em estágios, que não depende da nossa posição na geração da árvore. A gente vai ter tipos de vasos diferentes para fazer coisas diferentes. Um funcional multicritérios, quer dizer, a gente vai considerar outras coisas além de simplesmente o custo volumétrico da árvore. A gente pode propor uma distribuição não uniforme do fluxo. Então, por exemplo, se fosse modelar um câncer, a gente sabe que o câncer tem mais, a região onde está com o câncer tem mais vasos. Então, a gente poderia prescrever, eu quero que essa região aqui receba um maior fluxo. Então, ele vai ter mais chance de sortear pontos dentro daquela região para adicionar a minha árvore. A partir de uma árvore prévia, então, se a gente tivesse umas imagens médicas, a gente poderia pegar os vasos principais de um determinado paciente e gerar a árvore paciente específico, para aquele paciente, para aquele órgão. E a gente tem restrições de ângulos. Ângulo de abertura dos vasos irmãos, né, que são gerados aqui, né? O VNIL e o VS. Ok. O raio de alimentação física é bom, porque permite que a gente aproveitar os dados que já tem nos atlas anatômicos. E a viscosidade variável que a gente está usando leva em consideração que o efeito de Farrell-Lindqvist. E a gente ele é dado por essa expressão aqui, experimental. Uma coisa importante dessa expressão é que o raio é dado em milímetros e a viscosidade sai em centipoise. Esses experimentalistas. Ainda não está nem no SI, né, para facilitar. E agora a gente tem aqui o tipo de domínios diferentes que estão implementados, que estão no Vita, né, que é a implementação do DCCO. A gente pode ter um domínio 2D, simples, né? Na verdade, o domínio 2D não existe, é só uma simplificação. Um domínio 3D simples. A gente tem um domínio de interseções. Então, aqui nesse C, a gente observa que a árvore está crescendo somente na interseção desses 3 cubinhos. A gente pode ter um domínio com região não vascularizável, então esses paralelepípedos cinzas aqui dentro não são penetrados por vaso nenhum. E a gente pode ter um domínio parcialmente vascularizável, que tem uma região que é só simplesmente transporte, ou seja, o vaso pode passar aqui dentro, mas o ponto terminal não fica aqui dentro, está ficando aqui nessas bordas, e a gente consegue
escrever também um pedaço que não é vascularizável, né? Então aqui tem essas bolinhas aqui dentro que seriam obstáculos. Aqui é explicando um pouco aquela ideia do crescimento em estágios, né? Então cada estágio você vai passar um domínio, um conjunto de parâmetros geométricos, um conjunto de parâmetros de otimização, uma árvore inicial, ou um ponto inicial, se for o primeiro estágio da árvore, e o número de segmentos terminais que você quer adicionar naquele determinado estágio. Então, isso dá alguma flexibilidade para a gente, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um crescimento sequencial. Suponho que tenha mesmo uma artéria que perfunde dois domínios. Então, você primeiro manda ela perfundir o domínio 1 e depois você manda ela perfundir o domínio 2. Ou então, pode ser uma região do corpo em que você primeiro vascularize a superfície e depois vascularize a região interna, e esse seria um exemplo de crescimento hierárquico. E a gente tem o crescimento específico à escala, então a gente pode passar no primeiro domínio com determinados parâmetros, que aí vai dar a macroestrutura. Aí a macroestrutura a gente sabe que tem um ângulo mais ou menos tal, a gente passa esse ângulo tal. Mas na microestrutura você pode relaxar esse parâmetro do ângulo. Bem, tipo de vaso. O CCO original só tem vasos de distribuição, que são vasos que estão completamente contínuos no domínio de perfusão e que ele bifurca somente dentro desse domínio de perfusão. A gente tem o vaso transporte, que ele pode fazer tudo, ele pode estar tanto no domínio quanto no seu complementar, e ele pode bifurcar em qualquer um desses pontos. E o perfurante, ele está contido no domínio estendido, mas ele só bifurca dentro do domínio. Então a gente pode pegar uma circunferência, colocar um vaso ali fora da circunferência, e se ele for perfurante, a gente consegue fazer com que ele vascularize para dentro desse domínio. Aqui é o funcional de critérios, que então a gente leva em consideração outros fenômenos, não somente o volume vascular. Então a gente tem aqui o CV, que é o custo volumétrico, é o componente volumétrico desse funcional multicritérios. A gente tem esse custo aqui, que é o custo proteolítico, que ele está levando em consideração a ideia da degradação da parede do vaso pai para adicionar um novo vaso. Nesse caso aqui, depende do R, porque a gente está assumindo que a espessura do vaso ela é diretamente proporcional ao raio dele. Esse aqui é a componente de fusão. A gente está levando em consideração a difusão dos sinalizadores de crescimento, né? Que seriam as substâncias aí bioativas que vão guiando a angiogênese. Aqui a gente sugere como volume de referência o volume do seu domínio de perfusão e o raio de referência como o raio de entrada, né? Mas pode ser que você tenha que calibrar esses parâmetros com valores diferentes. Vocês vão ver que o CP e o CD, eles dominam muito facilmente esse funcional e fica com um aspecto pouco anatômico. Então aqui a gente tem um exemplo. Esse primeiro cara, ele é simplesmente o volumétrico, né, o funcional volumétrico, no A. Aí no B, a gente tem um parâmetro de difusão. No C, a gente tem um parâmetro proteolítico. Então pode olhar que só com um parâmetro proteolítico bem pequeno, a árvore já ficou com uma aparência não anatômica. E aqui a gente tem uma mistura de volumétrico, proteolítico e difusivo. Por que esse funcional é interessante? Porque se vocês observarem na árvore A, quando eu tenho mais de um cara alimentando o domínio, uma árvore tende a dominar a outra. Nesse caso aqui, essa árvore da esquerda está dominando a árvore da direita. Quando a gente leva em consideração esses outros fatores na angiogênese, a gente obtém uma árvore mais homogênea, que seria o caso aqui do B e do D. Uma outra estratégia para conseguir resultados parecidos a gente faz o primeiro estágio usando o funcional multicritérios. Então aqui o azul é a árvore de entrada,
esse estágio cinza é o estágio que está levando em consideração o funcional com termos proteolíticos e difusivos, e os vasos vermelhos levaram em consideração somente o funcional volumétrico. Só uma pergunta, Bem, Luiz, rapidinho. Volta lá só nessa imagem. Só uma confusão, talvez, que eu esteja fazendo. Esses vasos azuis que você está colocando, eles são vasos de entrada de sangue, não é isso? isso, de entrada. Não tem, nas suas simulações, você não leva em consideração a saída de sangue. Não, a gente não... Por enquanto, a gente não está gerando árvores venosas. Por enquanto, só Ah, é só árvores arterial, de arteriais. alimentação. Ok, beleza. Sim. A venosa seria complementar, ela ocuparia o volume deixado por essa. Então, no um trabalho de doutorado do Rafael, que foi quem começou com o CCO no Hemolab, ele gerava as duas árvores, a árvore arterial e a venosa. E aí gerando simultaneamente. Mas nessa nova biblioteca não está implementado. Se a gente Ok, fosse fazer hoje, seria outra ideia também. Não faria do mesmo jeito que foi feito na tese. ok, beleza, obrigado. Bem, a gente pode, como eu fiz aqui, nesse caso aqui com os vasos azuis, prescrever uma árvore de entrada para o nosso algoritmo de vascularização. Aí, a vantagem disso é que a gente pode aproveitar os dados dos atlas anatômicos, desenhar essas árvores, ou pegar as artérias principais das imagens de um paciente, por exemplo. Aí a gente consegue prescrever para cada vaso um comportamento em relação à bifurcação. Um vaso versátil, que aí ele vai poder colocar o ponto de bifurcação em qualquer um daqueles pontos que a gente passou aqui. Pode ter um vaso sem bifurcação, que a gente não quer que ele bifurque, quer que ele fique fixo. Pode ter um vaso distal, em que ele vai bifurcar somente no ponto distal, né? Então vai ser vai ter uma continuidade. E a gente pode ter um vaso rígido, em que ele vai bifurcar, mas o ponto de bifurcação vai estar no segmento de reta do vaso pai original, né? Aqui é um exemplo de uma vascularização considerando uma árvore pré-existente. No caso, eu desenhei uma árvore escrita LNCC e mandei adicionar 500 vasos terminais a partir dessa. Tem Não um venha me videozinho? dizer que o seu algoritmo encontrou uma coisa anatômica, né? Não. Isso aqui é só um caso artístico. Aqui está a geração dessa árvore, então aqui a gente vai poder ver que ele vai escolhendo os pontos e adicionando os segmentos. E os segmentos vão se deformando, né, à medida que vai adicionando os filhos. Nesse videozinho aqui tem 500 segmentos terminais. Uma outra contribuição aí do DCCO é a restrição do ângulo, né? Então aqui a gente tem 4 casos, um permitindo somente ângulos de bifurcação maior que 30, maior que 20, maior que 10, maior que 5, né? A gente consegue observar que as estruturas principais estão muito parecidas em todas as árvores, mas a gente consegue observar alguma diferença nos ramos menores da árvore. Ok. Bem, isso aqui é o DCCO, que já estava feito, e agora vem a minha contribuição principal para o método, que seria a geração independente de árvores. Esse algoritmo do CCO, ele é muito custoso computacionalmente, né? Porque eu vou adicionando um vaso, aí a cada vaso que eu adiciono, eu tenho que testar com N vasos, cada ponto que eu seleciono, né, que eu sorteio, eu vou ter que testar ele com N vasos vizinhos. E cada vaso vizinho, eu tenho que testar, sei lá, por exemplo, com 7 pontos,
E a cada ponto desse que eu vou testar, eu tenho que calcular o funcional, o custo volumétrico da árvore. Então, eu tenho que escalar a árvore toda ela de novo para eu poder obter esse volume. Então, isso fica muito caro, muito rápido. E à medida que eu vou adicionando vasos, vai ficando mais custoso, porque eu tenho mais vasos, então eu tenho que fazer um escalamento no número maior ainda de segmentos. Aí o que eu estou propondo é, a gente vai gerar uma árvore base, por exemplo, aí com 1.500 segmentos terminais. Eu vou particionar esse domínio de vascularização em territórios menores e vou passar essa árvore base, passar esse domínio particionado e falar, vasculariza a partir daqui, para tentar obter uma árvore com mais vasos num tempo factível. Então aqui, nesses exemplos, a gente tem 8 partições, né? Porque tem 4 desse lado, 4 desse. Essa aqui é a árvore sequencial, que a gente gerou com o CCO normal, mandou ele rodar sequencialmente. E esse aqui é o que eu mandei rodar particionado, né? Quando a gente roda particionado, assim, aqui eu vou gerar 8 árvores, e eu tenho um algoritmo para juntar depois essas 8 árvores e escalar a árvore final. Esse exemplo aqui, a gente obteve uns resultados que parecem bons. A gente tem aqui os histogramas. Eu testei com vários casos, variando o número de segmentos terminais da árvore base. E nesse exemplo, a gente conseguiu histogramas parecidos, razoavelmente parecidos, para todos os casos. Então, parece que nesse caso aqui, esse método está bom. Mas, nesse outro exemplo de teste, a gente já não conseguiu um resultado legal. Por exemplo, esse aí da esquerda é o caso sequencial. O caso da direita, o caso do meio, tem 1.500 segmentos terminais. E o caso da direita tem 3.000 segmentos terminais. E o caso do centro tem 1.500. Aqui eu particionei em 8 domínios. Eu não sei se está dando para perceber. Tem aqui rosinha, amarelo, rosinha, amarelo, rosinha, amarelo. Mas aqui, esse particionamento imprimiu uma orientação aqui horizontal para os vasos. Então, esses vasos que vocês estão vendo aqui, vermelhinhos, eles têm uma razão, comprimento raio muito grande, que não tem no caso sequencial. Então, isso aqui, aparentemente, é um exemplo do que não se fazer ao tentar particionar esses domínios. A gente ainda está validando esse método de geração independente. Então, ainda tem muito experimento para rodar com essa ideia. Então, a gente vai rodar várias árvores com vários seeds aleatórios diferentes. Vamos fazer uma inspeção visual, né, da estrutura gerada. Estrutura 3D, fazer uma inspeção visual do histograma. E vamos rodar o teste de Kolmogorov-Smirnov para ver as distribuições médias da árvore sequencial com as árvores geradas por meio do particionamento estão condizentes. Bem, agora eu vou partir, falei bastante já do método, e agora eu vou partir para o RIM, propriamente dito, né, que é o objetivo desse trabalho. A gente tem o rim, né? É um órgão importante, responsável, por exemplo, pelo balanço eletrolítico, né? Da água e dos sais, dos íons do corpo, responsável pela excreção de produtos metabólicos, excreção de substâncias bioativas, como drogas, regulação da pressão arterial, porque ele regula o volume do sangue, né? Regulação da produção de células vermelhas, regulação da produção de vitamina D, né? Da conversão da vitamina D para sua formativa, e da gliconeogênese. Então, quando você está em jejum por muito tempo, o sangue pega, por exemplo, o rim pega, por exemplo, aminoácidos e transforma em glicose. Aqui a gente tem a anatomia geral do rim. Então, essa parte externa é o córtex, que é onde ficam os néfrons, né? As unidades funcionais do rim. Esses um pouco mais escurinhos são as pirâmides,
fazem parte da medula. Aqui a gente tem as pirâmides, elas se juntam e geram os cálices menores. Os cálices menores se juntam e geram os cálices maiores. Os cálices maiores se juntam e geram a pelve renal. A pelve renal vai para o ureter, que é por onde vai escorrendo a urina. E aqui a gente tem a estrutura do néfron. Então, a gente tem a artéria aferente, entra aqui, tem o glomérulo. Aí que o glomérulo, no glomérulo o sangue é filtrado, né? Inicialmente filtrado, né? Vai gerar o ultrafiltrado glomerular, que entra aqui já dentro do túbulo contorcido proximal, que aí já estaria, né, topologicamente fora do corpo. Bem, depois que ele passa aqui do glomérulo, ele segue para a arteríola eferente, mas aqui o filtrado vai seguir o caminho do túbulo contorcido proximal, que é onde acontece 2/3 da reabsorção de sódio, de água, de cloro. Aí tem aqui um segmento reto do túbulo proximal. Do túbulo proximal, a gente vai para a alça de Henle. A alça de Henle é engraçado, porque esse segmento descendente, ele é... Deixa eu lembrar aqui qual que ele é. Se não me engano, esse aqui, ele é muito permeável à água, mas pouco permeável aos sais. Aí o ascendente inverte, é muito permeável à água e pouco permeável aos sais. Então, na verdade, eu troquei, é o contrário. E vai seguindo aqui a alça, a porção grossa da alça de Henle, ascendente de Henle. Aí vem aqui para o túbulo distal. No túbulo distal aqui tem a mácula densa, que existe uma hipótese que tem umas células que elas regulam a entrada do sangue no glomérulo para você poder manter uma taxa de filtração de sangue adequada. Aí a gente tem o túbulo contorcido distal, vem aqui para o túbulo conector vem para os dutos coletores, os dutos coletores vão se juntando, continuam como dutos coletores medulares e eles vão cair aqui na pontinha da pirâmide, né, que onde tem a papila. E aqui a gente tem um esquema da estrutura vascular do rim. Então a gente entra a artéria renal, aí até a artéria renal se divide em segmentares, que seriam uns ramos maiores, uns ramos menores que partem da artéria renal. As segmentares, que não estão aqui, se dividem para as interlobares. As interlobares vão para as arqueadas para as interlobulares, que é onde está a resolução das nossas simulações, nas artérias interlobulares. Depois a gente vai para as arteríolas aferentes, capilares glomerulares, arteríolas eferentes. Aí, dependendo da posição do glomérulo, todo glomérulo ele está no córtex, mas tem os glomérulos que estão mais na superfície do córtex, são superficiais, que aí eles geram os capilares peritubulares, e os glomérulos justamedulares, que estão mais colados na medula, vão gerar a vasa reta. E esses caras vão gerar as veias interlobulares, as veias arqueadas, as veias interlobares e chegando, por fim, na veia renal. Então, esse aqui é um esquema do livro do Netter, da vascularização do rim. Aqui, nesse caso, ele tem 5 artérias segmentares, né? 1, 2, 3, 4, 5. O nosso modelo tem somente 3, mas esse é um dado que varia bastante de pessoa para pessoa. Então, a gente tem aqui a artéria renal, a artéria segmentar. Essas aqui são as interlobulares. Desculpa, as interlobares. As interlobares vão gerar as arqueadas, e das arqueadas saem as interlobulares. Esse aqui é para a gente ilustrar uma limitação das técnicas de imagem, né? Que a gente pode observar. Isso aqui é uma angiografia. Você enfia um catéter na artéria do cara, solta um contraste e tira um raio-x. Nesse caso aqui é do rim, né?
E a gente pode observar que a gente consegue chegar aqui só até as interlobares. E se a gente quiser fazer simulações hemodinâmicas com um nível de detalhe bom, a gente precisa ter uma resolução melhor do que a permitida por essas imagens, que aí entra o método social. Essas aqui são algumas dimensões anatômicas do rim. Então a gente tem aqui 3 centímetros por 7 por 3. Esses volumes todos aqui foram do mesmo trabalho, em que o cara pegou fatias, né, de uma tomografia computadorizada e calculou esses dados a partir dessas fatias, né, da tomografia. Tem o volume total e tem o volume normalizado pela Body Surface Area, né, que seria a área corporal. A gente vai usar esses dados aqui, normalizados pela área corporal, para conseguir propor qual que seria o volume correto do nosso modelo. Esse aqui é o nosso modelo, né? Tinha um modelo um pouco mais simplificado, já existente, e eu tive que modificar para ficar condizente com aqueles valores anatômicos. Então, o nosso modelo tem essas dimensões aí. Pode observar que essas duas dimensões estão muito boas, duas primeiras dimensões estão muito boas, mas essa última aqui está um pouco mais gordinho do que deveria. Mas os volumes estão corretos. Para chegar nesses volumes, a gente considerou a altura e a área corporal do modelo Adam, que é uma rede arterial humana bem detalhada, tem mais de 2.000 artérias, a maioria delas foi desenhada na mão durante a tese do Samsuk. E como uma das ideias do projeto é juntar essa nossa rede arterial do rim com o modelo Adam, a gente teve que fazer de uma forma que esse nosso rim seja compatível anatomicamente com o modelo. Então nós obtemos Luiz, esses volumes renais. Essas pirâmides você colocou na mão, naquelas posições, ou teve algum processo também computacional de algoritmo para localizá-las aí, para posicioná-las aí? Na mão. Isso aqui foi mais ou menos assim. Eu fazia aí eu enviava para os nossos colaboradores médicos. Aí eu perguntava, tá bom. Aí falava, não, tem que mudar isso aqui. Aí eu voltava, fazia trabalho outra. Artesanal. Isso. Beleza, manda bala aí. Por sorte, quando nós conseguimos imagens médicas do rim, que a gente está tentando, esse trabalho não vai ser mais preciso. Beleza. Ok, então agora eu vou mostrar como eu vascularizei esse rim. Então, esse é um detalhe. Eu estou fazendo só o rim esquerdo, tá? Esse rim aqui do modelo é o rim esquerdo. A gente está fazendo só um, porque fazer o outro depois não é muito Eles difícil. são quirais, Luiz? Como Não, as mãos ou não? Ou o eles fato do rim, eles são um pouco diferentes. O rim direito, por exemplo, tem o fígado, tá logo em cima dele. Ah, entendi. Então ele está numa Existem posição restrições anatômicas que mudam eles. um pouco diferente do outro em altura. Eles ficam em alturas um pouco diferentes. Ok, legal. Ok, não sabia disso. Beleza. Bem, essa aqui foi uma estratégia que eu usei, que primeiro, um detalhe que eu esqueci de falar, bastante importante. Essa região aqui medular, ela não é muito vascularizada, né? Na verdade, ela recebe somente 10%, aproximadamente 10% do fluxo sanguíneo total. E nesse modelo, como ela é vascularizada só pela vaza reta, e a vaza reta está depois dos glomérulos, eles não estão entrando na nossa modelagem. Levando isso em consideração, eu fiz o seguinte: eu mandei ele vascularizar. Eu passei primeiro essas três artérias, né, segmentares, como entrada no nosso modelo, e mandei para ele me gerar 20 segmentos
até ali, até o limite ali na entrada do córtex, no fim da medula, entrando para o córtex. Aí eu vou usar essa árvore base para vascularizar o córtex. E agora eu vou usar aquele detalhe dos tipos de bifurcação. Porque eu falo que esses 20 caras que já estão gerados, são segmentos distais. São segmentos distais, com bifurcação distal. Porque eu não quero que ele esteja vascularizando a medula. Então, eu usei essa estratégia. Então, isso aqui é uma árvore arterial renal com 15 mil segmentos terminais. Então, a gente partiu desse cara aqui. Eu falei agora, já tem esses 20 e me gere 15 mil no total, né? Segmentos terminais. Quanto tempo de simulação, Luiz? 3 dias. Usando no Santos Dumont ou no computador normal? No computador normal. Usando 8 threads. 3 dias. Mas é uma coisa assim, 3 dias, os 100 mil primeiros, os 10 mil primeiros geram em um dia e meio. Aí os 5 mil restantes demoram quase a metade do tempo. Porque ele vai ficando mais custoso, né? Bem, e agora, esse resultado é muito recente, ficou pronto segunda-feira, vai ser a árvore com 50 mil segmentos terminais, que aí já seria uma nova fronteira de nível de detalhamento das redes. Antes a gente não conseguia chegar nesses números. Bem, então aqui eu peguei o nosso modelo RIM, particionei ele em 8 segmentos, aí gerei uma árvore base de 2 mil terminais, a partir desse mesmo cara, 2 mil terminais, e mandei ele vascularizar segmento a segmento, de modo partição a partição, de modo a totalizar 50 mil segmentos terminais. Então aqui a gente tem cada um das nossas partições vascularizadas. Então você pode observar que tem aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, assim por diante. E por fim, a gente faz a junção das árvores. Então aqui a gente tem 50 mil segmentos terminais, e a nossa ideia com isso é, no futuro, para cada um desses segmentos terminais, né, que seriam as nossas artérias interlobulares, para vocês terem uma ideia, esses raios desses vasos estão na faixa de 47 micrômetros. E naquela de 15 mil estava na faixa de 70 micrômetros. Né? Então a gente já está na escala propriamente das artérias interlobulares. E a gente adicionar a cada artéria interlobular 20 artérias aferentes. Que a gente vai chegar no número mágico, que assim a gente chegaria no número mágico de 1 milhão de néfrons por rim, que é o que a literatura indica. E a gente poder rodar simulações mais detalhadas, colocar a fisiologia do rim. E essa aqui é outra visão desse mesmo rim com 50 mil segmentos terminais. Esse aqui é o último resultado que eu vou mostrar. Agora fica um convite para quem quiser tentar fazer a sua própria árvore arterial. Pode acessar aí o nosso código no GitHub. Tem aqui o repositório principal, o meu fork do repositório e as perspectivas futuras para esse trabalho, que seria acoplar essa rede arterial no modelo Adam. Então o rim está bem aqui, então a gente pode ver que tem bem menos segmentos, e vai ficar bem mais detalhado quando a gente adicionar essa árvore, e vai ser um desafio também, porque o rim ele recebe 20% do débito cardíaco. Então é uma contribuição importante para o sistema. E mais adiante ainda, a gente implementar a fisiologia renal e acoplar nesse modelo. Nossa ideia seria usar os modelos epiteliais.
Então, aqui, eles modelam os túbulos do néfron e prescrevem os fluxos paracelulares, transcelulares, o fluxo luminal. E esses modelos aqui são desafios, porque eles têm muitos parâmetros. Por exemplo, só para o túbulo contorcido proximal, a gente tem mais de 50 equações, e cada equação tem vários parâmetros, e você procura nas referências, e eles não deixam claros exatamente quais parâmetros eles estão usando. Algumas vezes eles passam no parâmetro base e otimizam, mas não colocam o parâmetro otimizado na referência. Então tem a nossa colaboradora em Auckland que já fez uma curagem desses parâmetros, e a gente está trabalhando em cima dessa contribuição dela. Aqui estão as referências. E é isso. Muito joia, muito obrigado, Luiz, pela palestra, sensacional, os resultados muito interessantes. Eu abro agora, então, a sessão para dúvidas, perguntas, sugestões, questionamentos. Vamos lá. Quem quiser falar, por favor, pode já começar a falar direto. Andréia, pois não? Olá, tudo bem? Parabéns, Luiz, pela pesquisa, achei bem interessante. Então, eu tenho uma dúvida, porque no meu entendimento o sangue é não newtoniano, certo? Mas a natureza assim, não newtoniana, ela é mais importante quando você está nos vasos menores, é isso, né? Ou é ao contrário? Mas pelo que eu entendi era isso. Como o rim, pelo que eu entendi, pelo que você falou, ele tem, né, vasos de todos os tipos, né, artérias, arteriolas, capilares, então de todos os diferentes tamanhos, né? Então, você poderia fazer uma parte newtoniana e outra parte não newtoniana, já que você tem diferentes fases, né? Poderia fazer isso? Ou é necessário? Vai fazer alguma diferença, você acha? Está considerando tudo newtoniano e vamos embora? Ou isso, será que não faz alguma diferença? Para a geração da árvore, a gente usa esse modelo bem simplificado mesmo. Aí a gente considera as particularidades da dinâmica do sangue, propriamente dito, nas simulações futuras, né? A gente vai usar essa árvore de entrada, só para definir a geometria. Ah, tá, entendi. Você define a geometria e depois você pode mudar como é que o fluxo está acontecendo dentro Isso. Da sua árvore, né? Que você chama. Exatamente. Aquelas hipóteses que ele coloca é só para a gente poder escalar o raio, ficar tudo bem determinado. Mas ele não tem a pretensão de ser um modelo hemodinâmico detalhado. Detalhado. Interessante. Eu vou seguir a pergunta da Andréia. Eu tinha uma pergunta muito parecida, que era essencialmente a mesma, mas olhando para o outro lado. Ela olhou para o aspecto não newtoniano. Eu vi que você também assumiu tudo laminar, não é? Então eu queria saber se você tem uma ideia de dizer para a gente a partir de que diâmetro de artéria o escoamento deixa de ser laminar, a partir de que vaso você sabe que você está realmente no laminar, e se isso não ia, como a mesma pergunta que a Andréia fez, se isso não ia afetar a sua decisão geométrica, né? Porque as perdas de carga, né, podem mudar com a laminaridade ou não do escoamento. Aí é aquela questão que realmente o modelo CCO para geração ele simplifica o fluxo sanguíneo. Mas aí, respondendo à pergunta, os vasos maiores, eles têm um caráter, o fluxo vai ter um caráter pulsátil. Mas quando você vai chegando para os vasos menores, ele fica mais laminar. Beleza. Jorge. Opa, e aí? Luiz, muito massa a apresentação, muito legal o trabalho. Eu fiquei com uma dúvida, eu posso ter perdido alguma coisa no começo, ou posso não ter entendido também quando você estava explicando. Eu acho que o slide 20 é um bom exemplo é um bom exemplo para ilustrar o que eu estou querendo perguntar, que é
Exatamente, isso aí. Porque você disse que a diferença entre esses modelos aí, quando você vai variando os parâmetros, por exemplo, é que um é mais anatômico que o outro, certo? Certo. E daí, como que você consegue definir matematicamente um parâmetro, alguma coisa do tipo, que define o quão anatômico o sistema tá? Ou você tem que ir no olho? Tem que ir no olho. Tem que ir no olho? Tem que ir no olho. E daí, existe algum trabalho que tenta definir esse tipo de coisa? Como é que é? Eu não conheço. Saquei. Então isso aí já é um desafio para vocês, por si só, né? Essa questão de validar as árvores geradas é muito difícil. Uhum. Você tem que olhar e você fala, parece que tá legal. Aí você pode ver os calibres, você faz aqui o histograma dos calibres e vê, o calibre das artérias tá ok. E é mais ou menos assim, não é uma coisa muito... Não tem como você fechar, esse aqui tá excelente. Que são aqueles histogramas que você mostrou ali na frente, né? Esses histogramas aqui, na verdade, eu não tô nem validando com um modelo real, né? Uma vasculatura real. Eu tô validando a gerada pelo particionamento com a geração sequencial, que eu estou considerando como o padrão ouro, nesse caso. Entendi. Tá, tranquilo. Acho que a dúvida foi tirada. Muito obrigado aí. Eu vou complementar a pergunta do Jorge, antes de perguntar se tem alguma pergunta mais. Era uma pergunta também que eu ia fazer, muito parecida. Você apresentou para a gente o funcional que você tenta minimizar, não é? Mas em nenhum momento você diz qual é o valor em si do funcional. Então, isso, pela resposta que você deu para a pergunta do Jorge, o valor em si do funcional não representa absolutamente nada. O que representa é que você alcançou pelo seu processo um mínimo local, não é isso? A gente alcançou o mínimo local, mas o valor do funcional daquele outro representa o volume da árvore, né? Talvez tenha algum jeito de medir isso na prática. Mas aí o volume por si só não é um parâmetro anatômico, né? Você pode alcançar o mesmo volume não anatomicamente como essas árvores B, C e D aí. Quer dizer, C e D, por exemplo. Entendi. Legal, muito joia. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém tem mais algum questionário, mais alguma dúvida? Oi, Luiz, deixa eu só fazer um pedido. Tem como colocar as referências de novo? Eu não vi a segunda folha, a segunda página. Só pra... Eita. Essa daí que eu não vi. Tá. Perfeito. Obrigada. Desculpa. Ok. Tem uma Eu tenho mais uma pergunta, então, enquanto ver se alguém aparece com alguma pergunta. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, Luiz. A primeira é a seguinte: como é que você... eu acho que você não faz isso, mas você poderia me dizer como é que vocês estão pensando em levar em consideração a perda de carga que acontece na mudança de diâmetro entre os vasos? Porque geometricamente a escolha do diâmetro ela é imposta pelo sorteio, pela distância, pelo comprimento da veia que vai aparecer, da artéria que vai aparecer, pelo sorteio desse ponto x-nil. Mas vai haver uma perda de carga, né? Uma resistência muito grande pelo fato de você ter uma mudança de diâmetro. Você tem alguma ideia como é que isso acontece? Como é que isso vai ser incluído no modelo hidrodinâmico que depois vocês vão resolver? Não, essa parte Não. eu tô... Trabalhos a fazer. Tá, a próxima bom. parte. E a segunda pergunta que eu tinha é o seguinte: você já introduz bastante aleatoriedade no seu sistema no sorteio do x-nil. Né? Então, isso é um processo aleatório que você só valida se ele é possível ou não por algum critério, vamos dizer assim, geométrico fisiológico. Mas é possível introduzir algum outro tipo de aleatoriedade no seu sistema, por exemplo, uma falha na escolha do diâmetro do tubo,
ou um comprimento abortado de veia que você sorteou, mas não foi. Existe alguma outra fonte de de randomicidade no seu algoritmo que você possa introduzir para transformar em mais anatômico a sua rede? Eu nunca pensei nisso. Tá. Nesse que a gente está usando, acho que a única fonte é propriamente o sorteio. O sorteio, Mas né? eu não sei dizer se teria como adicionar uma outra distribuição aí, né? Aí dentro. Uhum. Exato. Sobre o que o negócio você comentou de abortar um segmento, tá implementado também um processo de poda da árvore. Então, se eu gerei, por exemplo, aquelas agulhas, essas agulhas aqui, né, vermelhas, nessa árvore eu tenho um jeito de tirá-las do modelo. Entendi. E você pode Você fazer consegue identificá-las. você consegue fazer isso, e você pode fazer essa poda conforme vários critérios, né? Pode ser um critério dessa razão de aspecto do raio, pode ser um critério pode ser um critério do próprio raio, um critério de profundidade, principalmente para tirar os vasos que não geraram filhos. Assim, os vasos Entendi. que eram para ter gerado filhos e não geraram. Por exemplo, esses 20 aqui, tem uns que não geraram filho, por exemplo, esse cara aqui. Esses caras aqui foram abandonados. Tô vendo. Então tem que fazer um pós-processamento na árvore. Entendi. Muito joia. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Eu falei questionário agora há pouco, depois sou eu tão estranho, é questionamento que eu quis dizer. Alguém tem algum questionamento, alguma coisa para falar? Luiz, eu tenho uma última pergunta para fazer antes de voltar a palavra aí para o público. É possível paralelizar esses cálculos, Luiz? E ganhar algum tempo com um processamento puramente paralelo, ou o fato de você ter que controlar essa resistência global, não é, e o fluxo global te impedem de implementar um algoritmo totalmente paralelo? Não, esse aqui Ele é paralelo. não está implementado paralelamente ainda. Calma aí, vou esclarecer. Quando a gente está avaliando os pontos, o XNew, isso já está paralelizado. Você faz várias cópias da árvore e vai calculando o funcional, né? Mas essa ideia da segmentação, ela permite paralelizar. A gente não implementou ainda, mas um dos próximos passos vai ser gerar vários caras desse de 50 mil terminais. Esse aqui demorou 8 dias. 8 dias, mas, sequencial. Foi num processador, num processador só, fazendo a conta. Sequencial. Com essa ideia aqui, a gente vai conseguir distribuir, por exemplo, uma partição para cada nó. E quando todos os nós estiverem acabados, você volta para o processo de pi e faz a junção da árvore. Isso é o próximo Você precisa passo. especificar qual é a perda em cada uma dessas árvores ou não? Qual é a resistência que o escoamento sofre em cada uma dessas árvores ou não? Não. Como é que eu faço? Eu só salvo as posições sorteadas. O XNew e o XBIF. E o vaso pi, né? Onde é que ele foi ligado. Então, no final dessa semana aqui, que ficou gerando, eu tinha 8 arquivos me dizendo o ponto sorteado foi esse, a bifurcação vai ser aqui e vai partir do determinado vaso pi. E eu vou pegar a árvore base, vou passar a árvore base, vou pegar essa lista gigantesca de pontos e vou adicionando esses pontos e fazendo o escalamento como se eu estivesse gerando a árvore sequencialmente. Tem um pós-processamento sequencial, então. Tem. Para poder garantir o fluxo, para poder garantir tudo direitinho. E aí você só aceita aquilo que tiver, até onde tiver dentro do que você possa tolerar, não é?
Sim. Entendi. Legal, muito joia. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum questionamento para o Luiz? Não. É interessante Diga. que só nesse último ponto você consegue perceber que as segmentares têm raios diferentes em cada um desses caras, né? Mas quando você junta eles, você recalcula tudo. Porque eles chegaram em estágios diferentes, né? Pararam em momentos diferentes, cada uma das sessões, né? Isso. Elas, como eu tô vascularizando um pedacinho pequenininho, ele vai dar preferência, né? Vai ter maior fluxo passando por determinados vasos. Entendi. Olha, muito joia esse trabalho, Luiz. Muitíssimo obrigado pela apresentação. Como eu costumo dizer aqui, é sempre um prazer especial a gente ver um ex-aluno aí trabalhando, né, com coisas diferentes, dominando um vocabulário totalmente novo, angiogênese, né, todas essas palavras anatômicas específicas da área nova que você está estudando. Eu acho isso sensacional e fico muito orgulhoso de ver o progresso aí, a sua evolução. Isso me deixa muito contente. Então, eu quero te agradecer muitíssimo por essa palestra, por esse seminário. Quero agradecer a todos pela participação, dizer mais uma vez que essa palestra vai ser colocada no nosso canal do YouTube, vai ficar disponível para vocês aí divulgarem, tá bom? Para quem vocês acharem que possa interessar, tá joia? E aí eu vou. Esse link é o link permanente dos nossos seminários, tá bom? Eles não mudam. E aí, eu não me lembro agora se é na próxima semana ou na outra semana, nós vamos ter uma palestra, tá bom? Então, se vocês quiserem ser incluídos na lista de divulgação, por favor, botem aqui no chat o e-mail de vocês, que eu acrescento vocês à lista de divulgação dos seminários. Se não, entrem no site do nosso departamento, tá certo? Toda segunda-feira a programação já está toda disponível para a semana. E aí, na semana que tiver um seminário, vocês vão lá em notícias e vocês vão ver a divulgação do nosso seminário de mecânica, tá joia? Então, vocês podem sempre manter o olho aí, dar uma olhadinha no site do MAT para ficar de olho nas nossas atividades. Luiz, muito obrigado, cara. Obrigado a todos pela participação. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou me despedir de todos. Um abraço. Tchau, tchau. Luiz, obrigado, cara. Obrigado aí. Obrigado a presença de todos. Bom trabalho aí, sucesso na sua defesa. Obrigada, Luiz. Até mais. Sucesso. Valeu, Luiz. Tchau. Tchau, tchau.